Como contestar o caráter anestesiante, apaziguador e fortemente regressivo de muitos produtos da indústria cultural assentados exatamente numa dimensão tátil? Cinema comercial, televisão, serviços de vídeo on demand, inutilidades difundidas em vídeos de celular são engrenagens de reforço da apatia que nos faz agarrados aos aparelhos, com a função exclusiva de esconder a desolação do real, para que a imagem só resulte em anestesia, ao invés de confronto com a crueldade e a trivialidade do mundo repleto de mercadorias. São roteiros, vídeos, novelas, filmes curtos ou extensos, com suas narrativas repletas de consolo e soluções privadas, oferecidas para serem, desde sempre, mais do mesmo aos olhos e ao paladar. Como então falar de uma crítica ao domínio dessa imagética rasa, enquanto estratégia do desver? Exatamente mobilizando um aparato conceitual benjaminiano acerca de uma teoria geral da experiência, em cujo bojo o autor pensou o juízo tátil de apreensão da obra a partir de sua conclusão sobre uma crise da experiência estética puramente contemplativa. Crise essa que foi confirmada e evidenciada pela produção artística desde os anos 1960. Se havia uma trajetória de anestesiamento progressivo e combinado na indústria cultural, Benjamin a apontara ao vislumbrar o comportamento autômato e coisificado do espectador, observador, fruidor diante das obras, ao falar, por exemplo, dos efeitos da produção de filmes sonoros em substituição aos filmes mudos, pois esses últimos, a seu ver, suscitavam, como ele disse, mais facilmente reações dificilmente controláveis e politicamente perigosas. A arte caminhava, depois de solapar a sua relação com a tradição, para um novo processo de sacralização. E aqui eu estou pensando especialmente nos processos de criação de museus como o MoMA, em Nova York, nos anos 30, e no quanto isso contribuiu para uma domesticação das obras das vanguardas históricas, né? Um estado de coisas novo, de institucionalização da produção, transmissão e recepção das artes após a experiência de ruptura das vanguardas do início do século XX. Não havia em Benjamin qualquer ingenuidade quanto aos efeitos de uma recepção fragmentada. Era assim com o Flaner, esse burguês à caça do novo sempre mais novo, prospectado a esmo numa paisagem velozmente cambiante. Quanto mais o sujeito for submetido a um determinado choque, mais sua reação se tornará reflexa, automática, e dessa forma, cada vez menos os fatos exteriores são integrados à sua experiência. A flânerie terminaria sendo um anestésico. Não obstante, a recepção tátil, vivida de corpo inteiro no cotidiano urbano, comporta a exuberância do domínio da vida e, como tal, reúne inseparavelmente destruição e recriação. Assim, a tatibilidade não pode ser interpretada exclusivamente como uma percepção alienada da realidade. Ela pode, criticamente, indicar uma transformação profunda na concepção de prazer e deleite estéticos. Benjamin aponta para uma fruição ativa, ligada não ao olhar contemplativo, mas a novas práticas estéticas, não apenas artísticas, mas muitas vezes práticas espaciais, práticas sociais. Reside aqui, a meu ver, um aspecto da atualidade da aposta benjaminiana numa dialética do tátil. Esse termo também, não sei se é dela, mas eu ouvi pela primeira vez, dialética do tátil, numa fala da Jean-Marie Gagneban. As belas aparências ilusórias, para Benjamin, podem então ser destruídas num processo que torne possível a emergência de outras maneiras de experimentar as realidades, outros processos de experimentação de possibilidades na realidade. Ao tratar, por exemplo, da arquitetura dos anos 30, Benjamin fala de um atributo de sobriedade como componente da experiência dos espaços construídos. Ao juntar num conjunto improvável a obra do surrealismo e o teatro brechtiano, Benjamin apostava numa experiência tátil que não escamoteasse o real, mas que retirasse, por assim dizer, a sua maquiagem.
O que fazia, afinal de contas, era defender juízos estéticos de outra natureza, que esses juízos se formassem sem o clichê da beleza e em prol dos espaços sóbrios, das fotografias tiradas quando ruas estavam desertas, numa experiência que fosse a de um estranhamento capaz de reconduzir a que alguém vivenciasse o seu entorno, o seu mundo ambiente, como uma pletora de mundos novos, experiência estética que permitisse abrir espaço para uma vida cotidiana, atenta à exploração micrológica dos ambientes, preparando talvez para outras práticas possíveis, talvez políticas, talvez práticas políticas. Na trajetória de escrita benjaminiana, o que concede pleno espaço à apresentação dessa experiência estética são os títulos reunidos, são os textos reunidos sob o título Imagens de Pensamento. As imagens de pensamento são pequenos textos que juntos começam a articular uma crítica por meio de fragmentos, é uma escrita muito fragmentária do Benjamin, né? Sobre a cultura e a experiência urbana modernas. São imagens que funcionam como modelo de pensamento e que narram as viagens que Benjamin fez a Moscou, a Weimar, Marsella, Nápoles, Bergen, Svolvær, realizadas no período de 24 a 1930, que representa aí uma virada na escrita benjaminiana, né? Nessas pequenas e intensas narrativas urbanas, narrativas de suas experiências urbanas, se confirma o domínio do tátil como solo primeiro de onde emergem as sensações primitivas. Fazem a descrição de técnicas, de mídias, de experiências do ambiente construído. Além disso, são textos que dão conta do par de conceitos necessário à compreensão do tátil, os conceitos de hábito e atenção, confirmando o que é devido à arquitetura urbana em termos de uma experiência do cotidiano. É que os habitantes de residências e os usuários de edifícios e espaços públicos devem esquecer os lugares para que possam realmente habitá-los. O correlato desse esquecimento, que no caso dos moradores habituais acompanha a familiaridade, num viajante que pela primeira vez ou em viagens curtas mergulha na espessura de um lugar, é essa experiência do tátil que implica num experimentar com o mundo. Cidades são narradas por Benjamin desde as impressões corpóreas deixadas nele como tatuagens, visões caleidoscópicas, olhares tais quais os das crianças em sua capacidade para experimentar sempre, uma vez que não tomam o mundo como algo definitivamente dado. As imagens de pensamento de Moscou e Nápoles têm especial significado. São imagens impressionistas, ecléticas, cuja forma é o modo de representação apropriado ao dinamismo e desorientação daquelas cenas e daquelas paisagens urbanas. Benjamin renuncia explicitamente à teoria de descrever as cidades e apenas faz uma narrativa imersiva nos seus aspectos materiais e particulares. Com isso, tenta iluminar a singularidade de cada espaço urbano pela justaposição de imagens. É preciso dizer que o Imagem de Pensamento é um conjunto de textos escrito, em parte, paralelamente a outros textos reunidos aí pelo próprio Benjamin, num livro denominado Rua de Mão Única, né? Também no contexto da elaboração do ensaio sobre o surrealismo. E também deve ser dito que Benjamin nunca editou essa coletânea chamada de Imagens Pensamento, né? Os textos foram saindo entre 25 e 34 em jornais e revistas na Alemanha e na Suíça, foram incluídos na edição crítica, com o título escolhido pelos organizadores dessa edição, né? E o nome, Imagens de Pensamento, retoma o de um dos fragmentos incluídos na obra, o primeiro deles, talvez, que é exatamente o de Nápoles, e que foi escrito no verão de 24, quando Benjamin passou ali vários meses. O fragmento é de autoria de Walter Benjamin e Asia Lasses, conforme ela escreve em suas memórias, dizendo, isso está lá no livro dela chamado Cidades e Homens, no capítulo do livro chamado dela, denominado Cidades e Homens, em que ela diz: Benjamin sugeriu, : vamos escrever a dois um artigo sobre Nápoles. E, de fato, escrevemos. Então, só para pontuar aqui o quanto isso é uma reflexão inteira, né? Um momento
muito específico e muito especial para a gente compreender essa trajetória do Benjamin até chegar no texto das passagens. Em que medida, portanto, é possível retomar a narrativa benjaminiana nas imagens de pensamento para apontar para uma atual crítica da fantasmagoria urbana? Aquele é um olhar que não se separa do tato, que não visa a radiografar mundos urbanos segundo padrões estéticos pré-fixados, mas a partir de aproximações e tentativas nos quais a experiência humana, tanto espiritual e inteligível como sensível e corporal, assume outras formas, sem perder de vista a própria capacidade de exploração que, talvez, e num ganho de complexidade, explore e transforme um outro espaço de jogo, o espaço do jogo da política. Eu preciso só abrir mais um parêntese aqui, para falar talvez de uma hipótese que ainda não está de jeito nenhum suficientemente investigada e que diz respeito a uma espécie de aposta que eu faço sobre as imagens de pensamento, sobre a forma de exposição que está nas imagens de pensamento e o modelo de crítica, né, que está ali, que Benjamin em alguns momentos chamou de pensamento imagético, né? Talvez esse texto, fragmento, talvez seja esse o lugar da teoria benjaminiana que mais interesse apresente para a elaboração daquilo que hoje a gente está chamando muito facilmente de teoria crítica urbana, mas que em cujo fundamento está presente e é incontornável o conceito de uma experiência urbana. Por isso que ao tratar de uma narrativa, eu estou muito mais, obviamente, falando de uma experiência, de uma narrativa da experiência, né? Pelo que apresentou, de um raciocínio a partir do disforme, da porosidade, da incompletude, mas sobretudo das traduções que fazem da experiência cotidiana, exatamente porque são um pensar por fragmentos e um pensar por meio das imagens do cotidiano, me parece que esses textos de Benjamin são um referencial para escrever a teoria e a crítica das megacidades do terceiro mundo, já recentemente renomeadas pelos países do norte como cidades do sul global. Esse é o nosso novo nome, né? E bem especificamente, escrever a teoria e a crítica das nossas cidades, as metrópoles brasileiras urbanizadas de modo extensivo. Há, contudo, um problema nessa hipótese, né, ou nessa aposta, e é por causa dele que proponho a última parte dessa fala, que já está ficando muito comprida, mas que, então, a última parte dela caminha para isso, né? Ainda no esforço de pautar os elementos de uma estratégia, de tentar pensar os elementos de uma estratégia do desver como crítica da fantasmagoria. O que está descrito pelas imagens do pensamento são experiências individuais. Se se trata de pensar a experiência tátil como possibilidade de instalar o espaço, como eu disse aqui acima, né, instalar o espaço da política, que por definição é o espaço do coletivo, em que medida se pode trafegar com a imagem de pensamento, escrita por um filósofo alemão desterrado, exilado no verão italiano, né? Escrevendo sobre rigorosamente sobre vivências muito íntimas e muito particulares, como é que eu trafego com isso para uma experiência coletiva? Então eu vou apresentar aqui alguns passos dessa reflexão sobre, em última análise, aonde a gente vai com Benjamin para pensar a teoria urbana hoje, né? Primeiramente, aproximar os conceitos de imagem-pensamento e imagem-dialética e tentar demonstrar que sua convergência se dá na cidade tomada como um médio de reflexão por Benjamin. E depois mostrar que essa convergência está ancorada na filosofia da história benjaminiana. Tanto na ideia de revolução, que tem no espaço urbano seu substrato principal, quanto no conceito benjaminiano do tempo do agora, como um momento de despertar que se dá no cotidiano e exclusivamente nele, né? Portanto, numa praxis. O alvo da filosofia da história de Benjamin é a revolução, muito embora não haja menção ao termo, né? E de jeito nenhum uma elaboração conceitual sobre a revolução em Walter Benjamin. Então, o alvo da sua filosofia da história, que por sua vez tem na cidade seu substrato material, e a gente pode comprovar isso lá no livro das passagens, então eu vou ler uma citação que pode me ajudar aqui, onde ele diz que
As cidades são o lugar no qual se preparam acontecimentos revolucionários, onde se descarrega a energia revolucionária. Lugares em que floresce, como em nenhum outro lugar, sob a lava da revolução, a arte, a vida festiva e a moda. A revolução sempre decorrerá de uma interrupção no fluxo do tempo, cuja condição se instala a partir de uma experiência de ruptura, desenrolada num instante decisivo, no qual se terá descortinado uma imagem dialética. Em outras palavras, num instante em que se dá um lampejo, uma iluminação profana, e que permite fundir o passado e o presente, chegando à compreensão da urgência da cesura e, por conseguinte, da revolução. A revolução não é, para Benjamin, apenas uma expressão política, mas sim uma categoria de aproximação da intervenção político-histórica à perspectiva messiânica, né, no que diz respeito à história da humanidade. Depois da aproximação de Benjamin ao materialismo histórico, momento a partir do qual ele integra o conjunto dos conceitos constelados em torno da imagem dialética. Assim como a revolução, nessa constelação de Walter Benjamin estão a dialética interrompida, o detimento do acontecer, a descontinuidade, a destruição. Por sua vez, a experiência da cidade tanto informou a Benjamin sobre possibilidades desse momento de interrupção no curso da história, quanto lhe permitiu compreender o cotidiano como lugar do acontecimento da iluminação profana. Cotidiano e iluminação profana formam uma outra constelação na teoria benjaminiana, a constelação de uma ótica dialética. Aqui, nesse caso, os conceitos constelados tratam bem propriamente da teoria da arte, revoluções técnicas, rupturas na história da forma, etc. E aí tiveram sua organização a partir do ensaio sobre o surrealismo, que é de 1929. Já o conceito de imagem dialética, que aparece nos primeiros textos entre 27 e 29 do livro das Passagens, segue sendo desenvolvido até 1940, sobretudo no corpo das teses sobre o conceito de história, um texto que ele também não existe, né? A gente especula-se que as teses sobre o conceito de história seriam, na verdade, o capítulo introdutório da obra das Passagens, mas a gente nunca saberá, né? Em ambas as constelações da teoria benjaminiana, a da ótica dialética e a da imagem dialética, a temporalidade está no centro da reflexão. Então aqui eu estou tentando dizer que a temporalidade permite também uma convergência entre a imagem-pensamento, lá sobre as cidades, e a imagem dialética sobre o momento em que você sente o perigo e rompe, né? Se é por força de uma ótica dialética que se pode descobrir o mistério do cotidiano, isto é, o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano, tal descoberta depende da temporalidade do hábito, da duração que permite arrancar os objetos de seus contextos habituais para compreender neles outras significações. Para a experiência que propicia também esse despertar dialético desse tempo longo, da constituição do hábito, uma vez que à imagem é dado descobrir a cristalização do acontecimento total na análise dos pequenos momentos particulares. Ora, se o momento individual é índice do acontecimento total, ele deve ser vivido numa experiência de continuidade e interrupção do fluxo do tempo. Nas cidades que podem sobrepor-se uns aos outros, o passado, o presente e o futuro. Essa sobreposição dos tempos é o contraponto necessário à ideia da ruptura na história, tal como concebida por Benjamin. A ruptura instaura o tempo do agora, o momento do encontro entre dois instantes singulares, o momento do perigo do presente e o momento reencontrado do passado, aquele instante antes esquecido ou negligenciado. Na experiência urbana, a imagem dialética diz respeito a um desenrolar da experiência da temporalidade que permita confrontar o presente e o passado de movimentos, ações, aglomerações e povoamentos que ali tiveram lugar. A imagem dialética, quando interrompe a ilusão de continuidade na experiência urbana, que se evidencia numa pretensa história urbana, transforma a relação dos habitantes urbanos atuais com os usos e desusos do passado contidos nos discursos e na historiografia oficial.
o passado de uma cidade não é algo embalsamado. A escrita da história que pode interessar à vida urbana somente deve dar conta daqueles momentos em que se escapa à tradição, nos pontos em que ela se torna destruição dos monumentos, em que as ruínas e os vestígios corporificam a interrupção. Também nas imagens pensamento, a temporalidade é parte componente da experiência narrada em fragmentos. Essas imagens são miniaturas imagéticas que tentam capturar o caráter fluido e volátil da existência urbana. A cidade é expressa por meio de princípios identificadores e articuladores da paisagem, tais como eles se deixam ver na sua particularidade momentânea. O desconsiderado, o negado, o acidental, o percebido num instante, descrito em representações caleidoscópicas, em montagens cinemáticas. O instante do cotidiano tem seu correlato no lampejo da dialética interrompida. A condição da imagem dialética é ser espontânea e direta, igualzinho o relâmpago, unindo o que ocorreu outrora e agora, fazendo o passado interromper o presente e provocar uma compreensão que leve em conta os progressos e as regressões. Quem experimenta o tempo desse modo não pergunta o que o passado tem para me dizer, mas sim por que eu ainda me interesso por aquele momento ou acontecimento que se passou lá atrás. A intensidade desse instante é que permite uma percepção qualitativa da realidade. Finalizando, sem terminar, né, como vocês vão rapidamente perceber, finalizando para uma constelação que dê conta, na atualidade, da crítica a partir do cotidiano, eu devo perguntar que, se a imagem dialética é o princípio epistemológico da filosofia da história, a imagem pensamento é, então, aquilo que Benjamin dizia numa carta para o Buber, quando ele disse que se proporia falar da cidade. E ele dizia, a cidade é o objeto em que todo fato já é teoria. A imagem pensamento é condição do pensar. É um raciocínio que transforma cada objeto numa figura limite. Se quiser pensar a imagem pensamento como uma estratégia para desacomodar o olhar, como estratégia do desver, se quiser pensar a imagem dialética como estratégia para a desacomodação, que culmina no despertar, né? como nomeou Benjamin, e aí eu cito, o processo em que os elementos verdadeiros e falsos do sonho podem ser conhecidos e diferenciados por uma consciência desperta, e que por isso pode servir de modelo para o processo do pensamento dialético. O pensamento dialético é o órgão do despertar histórico.